Claro, como é bonitinho. Assim, ó. Vocês viram esse assunto no 5º ano? Não. Não. Sim, a gente viu sim, viu? Mas vocês viram todos os ossos? Não, Não, todos não, por isso que eu viu Eu pouco. acho que não. Se preparem. Então vamos lá. Eu já falei do osso ióide, não foi? Ó, vamos ver um pouquinho agora sobre as substâncias ósseas. Eu já falei um pouquinho delas e vou falar de novo. Então temos dois tipos de substâncias no osso. São as substâncias esponjosas e as substâncias compactas, tá? Então as substâncias esponjosas são áreas do osso que estão constituídas por tubérculas ósseas, ou seja, por bem muitos furinhos, tá? Dispostas em forma de rede irregular em tamanho e forma, e são responsáveis por algumas elasticidade ou maleabilidade óssea. Então, o osso esponjoso, a substância esponjosa, ela tem vários furinhos assim, grandes, pequenos, de diversas formas, tá? E são essas substâncias que vai permitir com que o osso ele tenha uma certa maleabilidade, tá? Ela não vai ter uma maleabilidade grande, mas em comparação do osso compacto, ela vai ter uma certa flexibilidade, tá certo? E a substância compacta, o nome já está dizendo tudo, é compacto, é rígido, tá? Então, ó, o osso é formado por camadas de substância compacta, tá? Vejam, as lamelas, né, as camadas de tecido ósseo, são intimamente unidas umas às outras pelas suas faces, sem que haja espaço livre, tá? São literalmente coladas uma na outra, tá certo? Por ser mais densa e sólida, é responsável pela resistência do osso, tá certo? Então, os ossos compactos, eles são bem mais rígidos, bem mais densos, tá certo? Do que o osso esponjoso, que permite uma certa maleabilidade. Dúvida? Então, como um exemplo aí, ó, a gente tem o osso compacto, que aí fica bem na parte do meio. Vejam a diferença do osso esponjoso, ó, essa parte de fora. E no meio do osso longo passa o que a gente chama de canal medular, é onde passa a medula. Certo? O professor parece que tá chupando o osso, aí sai esse negocinho preto. Ei. Ô, professor, como é que é o nome desse osso? De que parte do corpo? Esse é o fêmur. Esse é o fêmur. Achei que era ser de uma criança ou de um adulto? Esse parece ser de uma criança. É, porque é tão pequeno do fêmur, desse Porque ele tá pequeno, né? Vamos falar. Aqui, ó. Ele de outra visão, tá vendo? Da visão superior. Esquisito, né? Parece um osso daquela carne de tutano. É justamente esse. É muito estranho. Ui! Até medo. Pois se acostume, porque é o que a gente mais vai ver a estrutura do corpo. Ui! Agora eu tô com medo. Ó, as membranas dos ossos. A gente vai ter a membrana que a gente chama de periósteo, certo? Que é a membrana externa que recobre o osso. Todo osso vai ter, tá? Ó, ela reveste os ossos, é responsável pela inervação dos ossos, responsável pela irrigação dos ossos e responsável pela produção de novas células ósseas, certo? Vejam quantas funções tem essa membrana que reveste o osso, tá? Ela dá a inervação, a irrigação, né, por onde o sangue chega até o osso. E vocês sabem que o osso ele precisa ter sangue também para nutrir as células, tá? E esse sangue ele chega através desses pequenos vasos sanguíneos que ficam passando pelo periósteo. E o periósteo também é responsável pela produção de novas células ósseas, reconstituição da matriz óssea, tá certo? O endósteo
endósteo, tá? Ele é a camada de tecido conectivo vascular que reveste a cavidade medular do osso. Ou seja, endósteo, ele vai ser a membrana que vai revestir o osso, só que por dentro, certo? Dúvidas? Então, tudo isso faz parte dos ossos, viu, gente? Não. Vamos aprender agora o nome de todos os ossos da cabeça. Certo? Então, a cabeça, ela se divide em 3 regiões, que é o crânio, que é a parte de cima, a região da face ou do rosto, que é a parte da frente, né? E a região mandibular, que é essa parte móvel, tá certo? O crânio, ele evolui em espessura, tamanho e configuração. O arredondamento facilita ou facilitou o equilíbrio da cabeça sobre o externo da coluna vertebral. Ou seja, a evolução do crânio para ele se formar como ele é hoje foi importante para a questão de equilíbrio, certo? E aqui nós temos alguns ossos nessa visão do crânio, né? Essa visão de frente a gente chama de visão anterior. Tudo que está à frente é anterior. O que está atrás é posterior. Certo? Alguns ossos não, professor. Muitos ossos, viu? Mas nem tudo aí é osso, viu? Ah, tá. Então. Nem tudo. Ó, vocês estão vendo que eles... Vascular. Vocês estão vendo que eles têm alguns buraquinhos. Tá vendo? Na parte aqui da sobrancelha. Ô, professor, Na parte mas a aqui da maioria é, né? mandíbula. A maioria é osso. Certo? Então, pronto, esses buraquinhos, por exemplo, a gente chama de forame, que é por onde passa nervos, por onde passam vasos sanguíneos, certo? Não são ossos. São pequenas, como é que eu posso dizer? Elementos do osso, certo? São alguns elementos do osso, certo? E algumas curvaturas, a gente também tem o nome delas, que não são ossos. São elementos que participam daquele tipo de osso. Tá certo? Sempre que for um osso, vai ter osso tal, osso tal. Tá certo? Então, ó, esse em azul, eu vou falar só os principais, tá? Esse em azul, a gente tem o osso frontal. Esse é o grande osso da testa, tá? A gente vai ver ele de outra visão. Do lado do osso frontal, a gente vai ter o osso parietal. Bem do lado, aqui assim, nessa parte aqui. Certo? Deixa eu pegar aqui um lápis. Ó, aqui. Peraí, deixa eu fazer assim. Ó, aqui a gente vai ter o osso frontal, ó. Tá vendo? Aqui em verde eu vou ter o osso parietal. Tá certo? Esse ossinho aqui, amarelinho, tá vendo, ó? Meio laranjado, a gente chama de osso esfenoide, tá? Veja que tem ele desse lado e tem ele desse lado, certo? É o osso esfenoide. E vocês estão vendo também que ele tem aqui, ele passa aqui por dentro do olho, ó, tá vendo, ó? Ele também é um osso chamado de osso esfenoide, tá vendo? Ó? Ele passa de um lado ao outro da cabeça e passa por trás dos olhos, tá vendo? Ó? É o que a gente chama de esfenoide. Tá? Esse em vermelho a gente chama de osso temporal, ó, o osso temporal aqui, o em vermelho. E esse aqui, um rosinha aqui na frente, que parece ser vermelho, mas não é, certo? A gente chama ele de osso etimoide, ó. Osso etimoide, que é esse osso aqui que forma a maçã do rosto, que as meninas gostam de passar o seu blush. Certo? E eu errei. Esse Ou iluminador. eu errei. Esse do blush não é etimoide, não, tá certo? É zigomático. Ó, é esse aqui. Zigomático. Zigomático, é o do blush. O etimoide é esse aqui dentro do olho, ó. Tá vendo, ó?
Ó, de onde eu tô puxando a seta. Esse sim é o etimoide, tá? Ele fica dentro da cabeça. Tá certo? Esse aqui, em rosinha, perto do etimoide, onde eu tô puxando a seta, eu chamo ele de osso lacrimal. Sim. Osso lacrimal. E Onde sai a aqui, lágrima? o famoso pau da venta, a gente chama ele de osso nasal. Então, quando seu pai, sua mãe diz assim, o pau da venta, não é pau da venta, não, é osso nasal. Certo? Vamos ver outros. Já vimos o zigomático. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Bem aqui, bem no meio, aqui, ó. Bem embaixo aqui do osso nasal, onde eu tô puxando a seta, ó. A gente chama ele de vômer. Vômer. Tá certo? Esse grandão aqui, que fica os dentes da parte de cima, a gente chama ele de osso maxilar. E o de baixo, a gente chama ele de mandíbula. Certo? Mandíbula. Tá vendo? Aí, por exemplo, o furinho do queixo, ele tem um nome. Protuberância mental da mandíbula. Tá vendo que nem tudo é osso? Entenderam, gente? Então, essas partes, elas também têm o seu nome. E a gente só focou aqui nos ossos. Então, a gente viu. Vamos lá. Osso frontal, parietal, esfenoide, temporal, etimoide, vômer, mandíbula, maxila ou maxilar, zigomático, lacrimal, frontal, já falei, e o osso nasal. Então, veja quantos ossos a gente viu nessa região da frente da cabeça. Vejam essa aqui agora. A gente vai ver a mesma imagem, só que de um outro ângulo. Vejam. Agora na visão lateral. Tá vendo? Na visão lateral já apareceu um novo osso, que a gente não tinha visto. Cadê? Aqui, achei. Ó. Esse osso aqui atrás, ó. Tá vendo? Tá vendo? Sim. É o occipital. É esse aqui, ó. Bem atrás da cabeça. Tá? É o occipital. Tá certo? Vejam, por exemplo, o osso temporal que a gente viu lá na frente, na parte da frente. A gente viu aquela coisinha de lado bem pequenininha. Vejam como ele é grande. É esse aqui todinho, que é vermelho, ó. Tá vendo? Ó? É o osso temporal. É o osso que fica onde a orelha fica em cima. Tá? Aqui em verde a gente tem o parietal. Cadê? Cadê o nome? Ai, não tá aparecendo. Enfim, esse osso verde é o parietal, certo? Vejam que nem tudo é osso. Vejam aqui, por exemplo, sutura lamboide. Isso é o quê? Isso é a junção do osso parietal com o osso occipital. Tá vendo que nem tudo é osso? Tá certo? Ó, então aqui em verde a gente tem o parietal. Aí aqui eu tenho, ó, em azul. Como é o nome desse osso aqui da frente? Frontal. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho o zigomático, ó, tá vendo? Então, todos aqueles ossos que a gente viu, ó, nasal, aqui eu tenho lacrimal, né, maxilar, mandibular. Então, todos aqueles ossos que a gente viu, a gente pode ver ele também de outra forma, em outra visão. Aqui eu tenho o esfenoide, ó, tá certo?
Vamos ver agora outra visão do nosso crânio. A visão traseira, né? A visão posterior, de trás. Ó. Então, aqui. Como é o nome desse osso aqui? Sutura Esse aqui. Como é o sagital. nome desse osso aqui? Parietal. 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 Osso Tá vendo? parietal. Que são dois, ó. Sim. Esse aqui, que fica atrás, é o osso occipital, tá vendo? Hospital. Occipital. Esse aqui que se move. Parte escamosa do osso occipital. Esse aqui que se move, que tá sem nome. Como é o nome dele? Esse que se move. Mandíbula. Mandíbula. E o de cima? Acho que é maxilar. É o maxilar. O de cima. Tá certo? Não tô conseguindo Esse lembrar das coisas. esse aqui, verdinho, é qual? Erro. Sutura Sutural? occipital. Não, gente, eu não quero a sutura, eu não quero. Eu quero o nome do osso. Isso não é o nome do osso. Ele tá sem o nome aqui. Ele tá mostrando só a Não sutura. sei. O nome Osso. Maçã não. Como é aquele? temporal, gente. Certo? Ó. Esse é o osso Osso temporal. temporal. Vai ser Temporal. difícil para não lembrar isso, professor. Vai não, que vocês vão estudar. Certo? Ó, parietal, occipital, temporal, mandibular e esse aqui é o maxilar. Maxilar. Certo? Não é fácil? É, um pouco. Lembra que É o móvel, o que se movimenta é a mandíbula e o de cima, o fixo, é a maxila. Vamos ver outra É visão. pouco fácil. Ó, a gente viu a visão da frente, visão anterior, visão posterior, visão lateral e agora falta qual? A visão de baixo? Baixo e de cima. A de cima, a visão de cima. E a de baixo. Ó, a vista superior, tá vendo? Ó? Essa é mais fácil, né? De cima. Os parietal. Eita, parece um ovo de chocolate. Colorida. Ossos parietais, occipital e o frontal. Tá? Ô, gente, e se por um acaso eu abrir esse crânio, certo? Como é que ele fica? Ó, eu cortei ele no meio. Ó, vê só como ele é por dentro. Ele vai ficar cheio de sangue. Ó, pelo meio, como ele é. Cortei ele no meio, tá vendo? Aff, Maria, coisa feia. Parece um monte de batata. Então, ó, vamos lá. Eita. Ó, esse aqui, como é o nome? É osso parietal. Parietal. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Osso frontal. Vejam que o osso frontal. Que tipo de osso é esse que tem buraquinhos? Pneumático, tá vendo? Ele é um osso pneumático. Osso Tá? nasal. Esse amarelinho aqui, lembra dele, ó? O esfenoide. Acho que é. Certo? Esse rosinha aqui, ele é o temporal. Esse de trás, occipital. Tá vendo? Aqui eu tenho o quê? O osso nasal. nasal. E aqui no meio eu tenho o vômer. Maxilar. Lembra do maxilar. vômer? Cadê o vômer? Deixa eu ver se eu achei ela aqui. Achei. Tá na portinha rosa. Ah, é o rosa. Aqui. O vômer. Aqui, vômer. Certo? Veja outro osso que surgiu aqui, que a gente não estava vendo, ó. O osso palatino. Osso palatino. O osso palatino, ó, que é o osso que é do céu da boca. Tá? Aqui eu tenho o maxilar, certo? Aqui faz parte do osso nasal. Aqui eu tenho o osso etimoide. Tá vendo? Então vejam que existem vários ossos no nosso crânio que a gente pode ir descobrindo. A gente só aprende assim, gente, olhando, puxando as setinhas e vendo quem é quem. E colorindo, né? A gente vai pintando. Por exemplo, pinte o osso etimoide. Aí você vai lá para procura e pinta. Aí é assim que a gente aprende. E aqui, ó, essa parte aqui lá da direita é uma ampliação da parte da esquerda ali. Eu não vou falar sobre ela não. Tá?
Olha a outra visão aqui, ó. Se a gente corta o osso agora da parte de baixo, né? Dessa parte aqui. Certo? Peraí, deixa eu ver. Onde é que tá aqui? Encaixa. Ó, então aqui a gente tem ó, o maxilar. Esse aqui é como o mesmo nome? Occipital, ó. O rosinha. Esse aqui. Temporal. Esse é o zigomático. Esse aqui é o esfenoide amarelo. Tá certo? Aqui, ó, bem pequenininho em verde, o parietal. Eu falo toda hora parietal, é É parietal, não é pariental, não. Eu Tá? sempre falo assim agora. Eu também. Parietal. Ó, o vômer tá aqui. Tá certo? Aqui eu tenho o palatino, o osso palatino. Ó, tá vendo? Então vejam que de cada visão a gente consegue identificar o osso, onde ele está de acordo com a sua forma. A gente vê que eles mudam muito. A gente tem que ver onde eles estão, porque eles sempre vão ficar perto dos mesmos ossos. Tá certo? Olha aqui em verde, bem pequenininho, que a gente não consegue ver. Ó. Tá vendo? Ó, vou puxar aqui a seta. Que osso é esse? Ah, sim. Processo zigomático. Não, meu amor. Olha o que ele é. Parietal. Ele é um pedaço do parietal, ó. Que tá aparecendo ali em verde, tá vendo? Parietal. Eu acabei de puxar essas cetonas aí, tá vendo? Um pedacinho pequenininho ali, ele faz parte do osso parietal. Certo? Olha um pedacinho aqui do osso frontal, ó. Azul, bem pequenininho aqui, ó. Tá vendo, ó? Um pedacinho do osso. Então vejam que a gente, de várias visões, a gente consegue identificar esses ossos. Tá? Tá. E essa parte aqui, eu vou colocar em vermelho. Ó. A gente chama de forame magno, que é o orifício maior que existe nos ossos, que é por onde passa a medula espinhal. Vamos prosseguir. Tudo isso no crânio. Vejam aqui, que osso é esse? Mandíbula. Mandíbula. Tá vendo? Ó, esses aqui são os 3 ossículos auditivos que estão presentes no ouvido. Ele tem nomes de ferramenta, é martelo, estribo e bigorna. Certo? Eles três juntos, ó, eles se ligam e formam essa estrutura aqui. Que eles estão localizados no ouvido médio. Certo? São eles responsáveis também no auxílio da nossa audição. Tá? Professor, parece um quebra-cabeça. Né? Parece um quebra-cabeça. O Lembra? martelo parece uma bailarina. Ó, martelo, bigorna e estribo. São os 3 ossículos da audição. Vamos agora para a coluna vertebral. Tá? Função da coluna vertebral: suportar o peso do tronco e o distribuir para os membros inferiores. Protege a medula espinhal, gânglios e nervos espiais, vasos sanguíneos, conferindo mobilidade ao tronco. Então, tudo isso que passa por dentro da coluna, né? A medula, os gânglios, os nervos espinhais, todos eles têm essa proteção. Então, a medula ela protege isso, além de distribuir o peso de todo o corpo para os braços e para as pernas. Tá? Então, a coluna vertebral, ó, ela é formada por 33 vértebras, como vocês estão vendo aí, tá certo? Porém, no adulto, fundem-se e tornam-se 23. Então, por isso, por exemplo, um dos motivos pelo qual as crianças, os bebês, eles têm mais ossos. Porque quando o adulto ele vai se formando,
Então, alguns desses ossos, eles têm a capacidade de se unir, formando um único osso, tá? Como é o caso do sacro e do cóccix. Quando criança, esses ossos da coluna, o sacro e o cóccix, eles são separados, as vértebras dele. Quando adultos, eles se juntam em um único osso, tá? Vamos ver cada um deles agora. Gente, vejam só, essa região em rosa, deixa eu ver aqui. Ó, essa região em rosa, a gente chama de região cervical, tá? Ela possui 7 vértebras. Professor, como é que eu vou saber o nome dessas vértebras? Muito fácil. Região cervical começa com a letra C. Então, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Fácil? Só isso. Tá certo? A região de baixo, essa amarelinha aí, é a região que tem mais vértebras. É a região torácica. Tá? Segue o mesmo modelo. Se torácica começa com T, o nome das vértebras vai ser T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Certo? Mais embaixo a gente tem as vértebras lombares, que são as maiores vértebras da coluna. L1, L2, L3, L4 e L5. Por que elas são as maiores? Porque elas sustentam o peso de todo o corpo. Por isso que elas têm que ser a maior. Sustento. Professor, das últimas lombares, eu só lembrar de lombo. É, o lombo, né? E embaixo a gente tem o sacro. E mais embaixo ainda, na pontinha ali, ó, a gente tem o cóccix. Certo? O cóccix, que fica bem na região, quando a gente senta em uma cadeira, por exemplo. Certo? Então, o cóccix, ele fica bem encostado na cadeira. Tá certo? Ó, para que vocês vejam as 3 visões da coluna. Veja que a coluna ela tem que formar esses S's. O que fica entre uma vértebra e outra, a gente chama ela de discos intervertebrais, certo? Esses discos aí, eles promovem o amortecimento dessas vértebras para que uma vértebra não encoste em outra, tá? Já ouviram falar em hérnia de disco? A hérnia de disco é o desgaste desses discos, né, que são de cartilagem, e faz com que uma vértebra encoste na outra, e dói muito. Ó, aqui a gente tem as curvaturas da coluna, né? As curvaturas que a gente chama de lordose. É a curvatura, por exemplo, do pescoço que fica para frente, ó. A curvatura cifose é a curvatura das costas. Então, uma pessoa que é corcunda, ela tem uma cifose muito atenuada. Tá certo? E existem algumas colunas que são em formato de S. Ela não é retinha, ela é em formato de S. Quando a gente vê ela de frente. É o que a gente chama de escoliose. Aqui há algumas vértebras, para que vocês vejam. Ó. Que tipo de osso é esse? Quem lembra? Sim, aquele. Cita não sei o quê. Osso irregular. Tá vendo? Aqui eu tenho o sacro e embaixo o cóccix. Vejam que ele tem a divisão certinha, como se ele fosse separado, tá vendo? Ó? Mas no adulto ele não se separa, no adulto ele é junto. Tá? Aqui eu tenho a caixa torácica, já é diferente da coluna, né? Função da caixa torácica é justamente proteger os órgãos respiratórios e o coração, tá certo? Através das costelas. As costelas, elas se ligam da coluna até esse osso da frente, que a gente chama ele de osso externo, tá? Quando vai se fazer uma cirurgia, por exemplo, essa parte da frente ela é cerrada, retira-se essa parte da frente para poder fazer a cirurgia, tá?
Uhum. A gente, ó, como a gente tem 12 pares de vértebras torácicas, a gente vai ter 12 pares de costelas. Que cada costela se liga a uma vértebra do tórax. Tá vendo? Aí vejam só que legal aqui, ó. Presta atenção. Essas costelas que são ligadas ao osso externo, ó, vejam só. Daqui até aqui. Essas costelas aqui. Elas estão ligadas ao osso externo, ó. Tá vendo? Professor, eu vou no banheiro, por isso que eu vou desligar a câmera. Não. Vejam. Ela está ligada aqui ao osso externo. Tá vendo? Aqui, ligada aqui, 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 essa cartilagem aqui, essa aqui, ó, e essa daqui. Elas são chamadas de costelas verdadeiras, tá? São as costelas que estão ligadas ao osso externo. São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas aqui, ó, vejam que elas estão ligadas, mas elas estão ligadas a outra costela, tá vendo? Ó? Essa está ligada a essa está ligada a essa, e essa está ligada a essa. Isso é que a gente chama de costelas falsas. São 3. 7 costelas verdadeiras, tá? 3 costelas falsas. Formam quantas? 10. Só que são 12 pares. Então sobrou quanto? Sobrou 2 costelas. Que são essas duas últimas aqui, ó. Essa e essa daqui, que a gente não consegue ver o outro lado dela, tá? Que ela faz aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Olha a pontinha dela aqui embaixo. Elas não se ligam a nada. É o que a gente chama de costelas flutuantes, tá? Costelas flutuantes. São 2 pares de costelas flutuantes. Que algumas mulheres, elas costumam tirar esse par de costelas flutuantes aqui, o último, para ficar com a cintura mais fina, tá? Elas retiram essas costelas para ficar com a costela mais fina. Dúvidas? Não. 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 Vamos para o próximo slide. Está aqui falando costelas verdadeiras, falsas e flutuantes, o osso externo, como eu falei a vocês, tá? E agora aqui a gente vai ver os ossos do esqueleto apendicular superior. Todos aqueles ossos que a gente viu foram os ossos do esqueleto axial. Agora vamos ver os ossos do esqueleto apendicular superior, ou seja, dos braços, tá? Então, ó, esse esqueleto é constituído por uma parte fixa ao esqueleto axial. Então, os braços, eles são ligados ao nosso esqueleto axial por meio de um conjunto de ossos que eu vou chamar de cintura escapular, tá? Então, a clavícula e a escápula, a asinha, formam o que a gente chama de cintura escapular, que é o que vai unir o braço ao esqueleto axial. Diga, quem quer falar? Quem quer falar? Ninguém. Então, vejam. Aqui... Ó. Ai, cadê? Ó, aqui eu tenho a escápula, que fica atrás, fica nas costas. E aqui, em formato de S, eu tenho o que a gente chama de clavícula, que fica na frente, que é a saboneteira. Isso junto forma a cintura escapular, que vai unir o osso do braço. Tá? Muito cuidado, viu, gente? Clavícula e escápula, elas fazem parte do esqueleto apendicular, elas não fazem parte do esqueleto axial. Tá certo? Isso pode confundir vocês. Dúvidas? Não. Vou passar. Aqui, ali era a visão anterior e aqui a visão agora posterior. Certo? Por trás. Ó, uma clavícula quebrada, por exemplo. Tá vendo? Vamos aos ossos do braço agora. A gente vai ter. O professor, já é que hora? Essa aula termina de 45, né? Rendeu no 45. Vai terminar já já. Deixa eu terminar esse slide. Então, a gente tem aqui, ó, o húmero, ó. Tá vendo?
E aqui dois outros ossos. Aqui eu tenho o rádio. E aqui eu tenho a una. Tá? E aqui os ossos da mão e as falanges, que são 5. Certo? Quando for na próxima aula, a gente vê de novo esses ossos. Tá? E é isso. Tchau. Uhum. Tchau. Tchau.